o veículo de comunicação mais poderoso do século XX. Suas mensagens penetram no espaço privado de milhares de indivíduos, seduzindo o olhar com suas imagens. Quase ao final da década de 80, a TV assume papel fundamental no desenvolvimento do mundo moderno. Centro de inúmeras polêmicas, ela reveste-se de ares maquiavélicos e controvertidos. Mas afinal, qual será o verdadeiro papel dessa caixa de sons e imagens? Seria democratizar a informação ou servir de instrumento de manipulação das massas a serviço do poder? Com a importância da TV nos dias de hoje, torna-se necessária a reflexão sobre seu papel na sociedade. O nosso objetivo é estimular o debate sobre esse meio de comunicação e contribuir para a formação de uma consciência crítica. As hipóteses levantadas ao longo desse trabalho, nós procuramos ilustrar através de programas de auditório, exemplos significativos da programação da TV brasileira. A cultura constitui a visão de mundo, expressa sob a forma de normas, mitos, símbolos e imagens que orientam o indivíduo no seu relacionamento com o real. Com o surgimento dos meios tecnológicos de comunicação, a cultura passa a refletir uma visão de mundo elaborada a partir da ideologia emitida por estes meios. O termo indústrias culturais nem é indústria cultural. São as indústrias culturais, geralmente do capitalismo, que vê, vamos dizer, o público na forma de mercado e com uma determinada visão de lucro. Então, neste ponto, são indústrias culturais. É claro que tem diferenças de uma indústria comum, mas não deixam de ser indústrias enquanto uma homogeneização da forma e uma homogeneização do conteúdo. Quer dizer, a colocação de uma racionalidade capitalista na produção da cultura. Em algumas está fazendo uma cultura popular a partir dos meios de comunicação de massa. O que se tem é uma cultura consumista, né? Porque os meios de comunicação propõem um tipo de programa, de mensagem, de conteúdo que se coaduna com um modo de produção capitalista, no qual não há muito espaço para o que é a escola de França. Sociais, as relações políticas começam a se estruturar cada vez mais, ou serem cada vez mais determinadas pelos meios tecnológicos, pelas mediações técnicas que os modernos meios de comunicação possibilitam. Então esses meios passam a ser cada vez mais uma importante fonte de poder e de determinação das relações sociais. Na medida em que penetram no cotidiano das massas, na medida em que, por esse acesso ao cotidiano das massas, permite estruturar um senso comum, permite estruturar uma concepção sobre a realidade, ou constituem fontes poderosas para estruturar um senso comum sobre a realidade. A indústria cultural surge neste contexto como polo irradiador de uma nova modalidade cultural. A partir daí, a cultura é centralizada e produzida em série. O seu objetivo maior é persuadir o público ao consumo. O lucro passa a ser a sua principal preocupação. O indivíduo assume significado enquanto consumidor em potencial, e o seu poder de criação perde-se no meio do caminho entre a produção e o consumo dos bens simbólicos. A atuar como formadores de uma cultura nacional e popular artificial. O Faustão tem aquela parte ali que eles fazem perguntas variadas ali sobre cultura, o Silvio Santos também, diversos assuntos sobre geografia, sobre história, sempre tem essas partes do programa, então são as partes que eu mais... Bicicletas circulam pelas ruas e rodovias do Brasil. Mais de 1 milhão? Mais de 2 milhões? Ou mais de 3 milhões? Eu não trabalho no departamento interno. Diretamente do Contan, Denis Carvalho. Eu acho, outro dia eu estava lendo aí que eu gosto de ler estatística. Mentira isso. O cara que gosta de ler estatística é xarope, né? Eu acho. Mais ou menos esse ano foi 1.500.000 motos, mais ou menos. 10% dos veículos motorizados. Brincadeira, hein? Gostou? É? Você vai fazer uma série sobre o homem o homem e a moto. A moto. Tá certo ou tá errado o nosso Denis? Tá certo. Aí, garota, ponto para a Adriana.
uma versão consumista de cultura que se distingue muito de uma autêntica cultura popular que expressa os interesses da população. Este país é o Brasil. A nossa história começa em 1950, quando o rádio ainda era o mais importante veículo de comunicação de massa. O país caminhava para a consolidação do setor industrial. A ideologia do desenvolvimento a qualquer custo era difundida através do rádio. Nesse panorama, Assis Chateaubriand inaugura a primeira emissora de TV brasileira, a Tupi, Canal 3 de São Paulo. Mas é a partir dos anos 60 que a TV ocupa seu lugar no cenário nacional, com a chegada dos equipamentos de videotape. Eles possibilitavam alcançar distâncias cada vez maiores com economia de custo e tempo. Era dado o primeiro passo para a implantação das redes nacionais de televisão. Evidenciado, inclusive na história da televisão no Brasil, como ela vem junto com setores multinacionais, como ela vem junto com a ideia, com a introdução do capital internacional via Time Life, acordo com a Rede Globo. A Rede Globo como a origem desse processo. É a primeira rede de televisão que se estrutura econômica, mercadologicamente e administrativamente em termos de rede em todo o território nacional. Isso atende objetivos políticos da época, objetivos políticos que se cristalizam com o golpe de 1964 e também objetivos econômicos. Então, se do ponto de vista político é evidente que criar uma possibilidade de integração nacional através de um sistema de comunicação, e a meta de integração nacional era uma meta explícita dos regimes militares, é também necessário, do ponto de vista econômico, criar um tipo muito especial de integração desses mercados. Funcionar como essa vitrine dessa nova sociedade que vai se instalar no Brasil pós-64. A partir da década de 70, as emissoras de TV criam a programação nacional, centralizando a cultura e a informação a partir do eixo Rio-São Paulo. A televisão passa a ser, definitivamente, porta-voz da ideologia dominante. Pelo seu próprio comportamento, ela tende a estabelecer relações específicas com as pessoas e entre as pessoas. O novo de uma apresentadora de uma televisão, é que há uma pessoa que pode dialogar com milhões de pessoas. Quando nós nos encontramos, estamos cansados e separados. Eu me coloco sempre numa atitude, mesmo que não queira, passiva. Por quê? Porque aquilo que aparece na televisão vai funcionar para mim como detonador ou produtor na minha mente de fantasias. Um espaço importantíssimo do imaginário dessa população, dessa cultura, portanto, né, deste modo de esperança. Eu tinha vontade de escrever uma carta lá um dia, mas eu não tinha tempo. A senhora teria algum pedido assim para fazer para ele? Queria, mesmo, muito necessário. Que pedido a senhora faria para ele, por exemplo? Faria para ele um pedido, não sei se eles dão, uma casa ou um carro. Que frustrante. O imaginário humano de uma forma diferente das formas que haviam sido utilizadas até então. Fotografia, né? O texto, que fazia com que o sujeito imaginarizasse o texto, a partir de produzisse uma cena lendo o texto, né? O que a televisão conseguiu fazer é colocar uma cena em movimento
e a partir da qual, o cinema já conseguia isso antes, é claro, né? Mas a televisão o dia inteiro, né? A partir da qual o sujeito produzisse, né, uma cena fantasmática, uma cena imaginária, correspondente à cena que está aparecendo na televisão, mas não a mesma cena, sempre uma cena diferente, porque essa cena que é produzida na mente do sujeito é uma cena que é produzida com base nos interpretantes ou nas representações inconscientes, interpretantes inconscientes que o sujeito tem. São de projetos. É a comunicação, é a televisão, é o rádio que diz que tipo de que maneira uma pessoa pode se realizar. E aí vem as 1000 imagens e os modelos que são apresentados para as pessoas através da comunicação. Automaticamente eu vou pensar dentro do meu mundo. Eu não posso pensar fora dessa realidade que eu vejo. E se eu vejo então 6, 8 horas televisão, como é o normal até de pessoas de vila, em levantamentos aqui nas áreas periféricas de Canoas, nós constatamos que crianças de 5 a 6 anos assistiam, em média, 5 horas e meia de televisão por dia. Então, se essa pessoa está dentro desse mundo, também o seu projeto de futuro, o seu ideal de vida, vai ser mais ou menos o que a televisão lhe diz, os modelos impressos e apresentados pela televisão. Estrutura-se com base em seus próprios referenciais. Estes, durante séculos, foram difundidos e legitimados através das instituições tradicionais, como a escola, a igreja e a família, na maioria dos casos ligados ao Estado. Transformam-se em aparelhos ideológicos a serviço do poder. Hoje, a televisão também assume essa função, com eficiência e abrangência, sendo uma fonte poderosa de manutenção das relações de dominação. A informação passa a ser uma medida da liberdade de opção de quem seleciona a mensagem. Sua forma de atuação é quase perfeita. Bombardeando o receptor com milhares de informações, a TV confunde-se com a própria realidade, passando a agir sobre ela. Estão em jogo interesses ideológicos e financeiros. O que eu faço é só assistir televisão. Semana. Olha, eu fico em casa olhando televisão. Domingo a gente assiste televisão, coisa assim. Principalmente é da capacidade da televisão de entrar na casa do indivíduo, entrar no convívio familiar, se transformar numa companhia dentro do lar, que o rádio também é essa companhia, mas o rádio é só o som, só o áudio. E a televisão entra com o som, entra com o movimento, entra com as cores, enfim, com uma série de elementos que facilitam essa comunicação e também pelo poder daquela caixa eletrônica da sua própria luz de fixar a atenção. A comunicação trazem uma certa democratização mesmo de forma... Eu acho que é uma televisão completa, em todos os sentidos. Traz a notícia, talvez não real, mas... A relação que se estabelece na televisão, ela imprime e sugere comportamentos individualistas. É o meio de comunicação que tem um impacto maior e, vamos dizer, é organizado de uma forma mais centralizada e mais autoritária do que, no caso, o rádio ou os jornais. Tema econômico, político, social, ele precisa a sua legitimação e precisa a sua reprodução. Para o nosso presidente José Sarney, o Brasil está crescendo, vai crescer e vai ocupar cada vez mais os seus espaços. Das nossas distinções econômicas se darem cada vez mais a nível de distinções de informação, o acesso a diferentes informações pela classe social, que é contrapor o mundo do trabalho, o mundo real, o mundo cotidiano, que é pesado, que é difícil, com o mundo do imaginário, da fantasia, em que eu não preciso participar, que me vem pronto, que é o programa de televisão. Se tentar mudar alguma coisa, eu acho que o Silvio ajudava alguma coisa. Acho que ele modificava em alguma coisa. Pelo menos é um cara que tem cabeça, né? Vê que bem, ele era um camelô, hoje o que ele é? Exatamente. Não pela grana que ele tem, isso não quer dizer. Acontece que é um cara lutador, ele lutou para chegar lá onde ele está hoje, né? Eu penso assim, não sei, porque eu também luto, né? Para chegar onde eu quero, não posso. Eu sou fraco, mas um dia pode ser.
Isso sim, que a televisão tem uma influência sobre o público e o público tem uma influência sobre a televisão. A gente, num certo momento, tem também que equilibrar a nossa crítica e perceber também que muitas vezes esses meios de comunicação, falando então claramente, são tradicionais, porque a população brasileira também ela é muito tradicional no seu conjunto. Então, na realidade, é o papel de um detonador de representações, ou um facilitador, digamos, de representações. A televisão sempre cria uma situação para a pessoa que assiste ela, né? E a situação, por sua vez, ela vai ser englobada a uma percepção inconsciente, né? É essa situação que a televisão cria que vai permitir que o sujeito aparentemente projete algo no exterior. Mas o que acontece é que na mente dele, no aspecto mais superficial, muitas vezes, né? Às vezes nem chega a isso, né? Na consciência vão emergir ideias, pensamentos, imagens, ou seja, tudo isso são representações na psicanálise, né? Que vão aflorar na mente dele. Mas a causa dessas representações aflorarem não está especificamente na televisão, mas está especificamente dentro da própria pessoa que assiste, né? Assiste. Claro que a grande massa é CD, porque o Brasil tem a grande massa CD. A grande maioria. Então, agora a classe A assiste, classe B assiste, C assiste, D assiste. Só que na sua proporção de tamanho. A classe A é tão pequena nesse país que na pesquisa é claro que ela aparece menos. De certa maneira, a televisão, nesses programas, elas reproduzem, às vezes, o que de pior existe em termos de uma ideologia da submissão. Vamos dizer, tudo por dinheiro. Como uma pessoa vai se vender a mercantilização do espírito, a mercantilização do corpo. Que espécie de prostituição é essa de tudo por dinheiro? É claro que dentro de uma sociedade capitalista funciona muito nesses termos, em termos de uma constatação e não em termos do que seria desejável para uma sociedade em que os seres humanos fossem considerados seres humanos. Ligar diretamente à imagem do Silvio, né, como apresentador, né? Tá? E também que o Carnê está ligado diretamente realmente ao programa, que é através dele que é feita a vendagem, né? Tem outros tipos. A relação é direta e bastante forte, né? Praticamente nas segundas-feiras, né? Em função do programa que é feito todos os domingos, né? As vendas nossas aumentam assim em torno de 90%. Né? O que nós chamamos é uma média mensal de 6 mil carnês mês. A história de aquela brincadeira dele jogar dinheiro, quanto que ele ajuda, dá prêmio, ele ajuda. Então a gente se sente bem vendo aquilo diante da miséria, da situação que você vive agora, né? Olha, aquelas 5 grudadas pro auditório, olha aqui mais 5 pro auditório, mais 5 pro auditório e mais 5 pro auditório, 20 cruzados para o auditório. Não é possível, né? Minha opinião sobre TV brasileira, o capitalismo está no meio das histórias. Tá tudo é dinheiro, né? O realmente incentivam sempre o individualismo. É alguém que tem sorte. É aquela ideia realmente da loteria. Na loteria um ganha. E a grande massa fica sempre anônima, mas sempre sendo levada pela esperança, pela alienação de um dia chegar lá. Então, o seu Faustão vai ter, ele com o Silvio Santos, os dois, eles têm um auditório do tamanho do Brasil. Um pouquinho maior para um num dia, um pouquinho maior para o outro.
Mas a credibilidade é nacional, não? Televisão, através dos programas de auditório, é o meio organizador de identidades sociais. Entram aí as palavras de Muniz Sodré. Procurando legitimar-se pelo entretenimento e pela informação, a televisão vai tentar apreender o indivíduo no interior de sua esfera privada, indicando-lhe papéis e comportamentos que esse deverá ter para atingir o reconhecimento social. Estes programas tentam transmitir modelos de comportamento socialmente aceitáveis, que não venham a se chocar com as normas e regras impostas pela ideologia da classe dominante. Funcionam como perspectivas acalmadoras das intenções de ascensão social. O programa de auditório também, ela leva a pessoa a um sonho, leva a pessoa assim, àquele, quase que a um delírio, a reações que não são realmente reações racionais, são reações, eu diria, construídas, emotivas, baseadas assim nas forças básicas da natureza, emoções, desejos, impulsos. E as pessoas ficam quase que numa fantasia, numa imaginação daquilo que poderia ser. O seu rosto, olha, tá tremendo? Vem de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na rua Bernardino de Melo, 4.705, casa 13, bairro da Luz. Então eu vou parar, não vou mais arriscar. Tá tremendo sem necessidade, o que é? Ganhou uma torradeira, não, ganhou uma batedeira, não. Luciano Carvalho de Souza ganhou 1000 cruzados, não. Ganhou um videocassete, não. Você ganhou 10.000 cruzados. Né? Quem tem a experiência do Walt Disney, onde se entra no mundo encantado e desaparecem as contradições, desaparece a realidade social, não existe mais classes, não existe mais pobre, não existe mais pretos e brancos, homens e mulheres, tudo entra numa espécie de identificação total, numa harmonia total. Isso é um pouco o que esses programas promovem, quase que um delírio coletivo das pessoas. Se tiver 0, ganha Tietê. 1 empata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ganha Campos Jordão. Vou abrir, agora, é agora! Quero ver. Campos Jordão que veio perdendo durante todo o programa de hoje. Campos Jordão que está vindo pela primeira vez ao Cidade contra Cidade. Se tirar 0, perde. Se tirar 1, empata. Se tirar 2 em diante, ganha! 8 chances para ganhar, 1 para empatar e 1 para perder. Se perder vai ser muito azar de Campos Jordão, muito azar. Está chegando a hora. Agora, amigos de casa, amigos do auditório, Campos Jordão está torcendo para 2, está torcendo para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9. Está torcendo para todos esses números, não está torcendo para 0, de jeito nenhum. Para 1, tudo bem, empata, volta a semana que vem. Está na hora, vou abrir, olha a pontinha da letra, olha a pontinha. Quero chamar a atenção de vocês em todo o Brasil. Campo Grande, semana que vem, Cidade contra Cidade apresentará Campo Grande, caso não haja empate. Campo Grande de Mato Grosso do Sul. Teremos então a cidade do Mato Grosso do Sul enfrentando São Paulo através de uma das duas cidades. Vou abrir agora, pronto! 0 ganha Tietê, 1 empata, 2 ganha Campos do Jordão. Campos do Jordão é a primeira vez que vem a cidade contra a cidade. Tietê já ganhou uma ambulância. Campos do Jordão está vindo hoje pela primeira vez. Olha lá, tá aparecendo a pontinha. Não, não tá, ainda não. Tá chegando a hora. Oi, daqui a pouco tem show de calouros. Não percam o show de calouros. O Silvio Santos já tá lá me chamando, tá na hora dele entrar. Vou abrir então, ele tá com pressa, vou abrir. Olha lá, agora vai ser rápido. É a vitória de Tietê, é o empate ou a vitória de Campos Jordão. Tá na hora, olha a pontinha. 0 perde Campos Jordão, 1 empata, 2 ganha Campos Jordão. 2 ganha Campos Jordão, tá na hora. Puxei muito agora, tá saindo quase todo o envelope. Eu acho que é 0. Vitória de Campos